Agora sim. Bom dia, sala do transbordo, graça e paz a todos, amém? Minha esposa fala que hoje é dia de aprendizado, ai, meu Deus, ela confia muito. Ah, essa mulher é demais, é interessante, né? Hoje eu vim trazer aqui uma meditação e o título dela é Carência, qual é a sua? E aí, quando essa mulher linda, ela já vai falando assim, bom dia, povo lindo, e ela vai trazendo essa energia tão grande, né? Muitas das vezes é isso que já vai fazendo parte de suprir carências. E eu olhando para essa matéria, eu fiquei assim, me imaginando e meditando como é que o Senhor ele supre carências, conhece a profundidade de cada um de nós, das nossas carências. E não é aquela que muitas das vezes está externado, não, é aquilo que está lá dentro. Mas antes de tudo, vamos orar para pedir ao Senhor sabedoria e preparar os nossos corações nessa manhã para que metabolize. Olha, eu fui ler sobre magnésio, assisti algumas coisas, fiquei impressionado. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu venho te agradecer, Pai, pela vida de cada um que aqui se encontra. Pai, eu te peço, Deus meu, que o Senhor nos conceda, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento nesta manhã. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha sondar os nossos corações, Senhor, e o que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, Senhor, no espírito. A tua palavra diz, Senhor, que nós vamos passar por tribulações e aflições, mas é de acordo com o poder que há na tua palavra, Senhor. É o que o Senhor vai nos sustentando para que nós possamos vencer, Senhor, tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas. Então, fortalece-nos, Senhor, no espírito, Pai, para que possa refletir na alma e no corpo. Pai, eu venho te agradecer também nessa manhã pelo aniversário da Lila, Senhor. O Senhor vem estar com ela, abençoando, dando longevidade, muitos e muitos anos de vida para ela, Senhor, que o Senhor venha sustentá-la, Pai, em todas as áreas da sua vida, Senhor. Que ela possa ter muitas e muitas datas queridas. Muito obrigado por essa manhã, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Carência, eu queria fazer essa pergunta para você, fazer para você mesmo. Carência, qual é a sua? Quando às vezes nós falamos, né, sobre carência, pensamos logo carência financeira, carência porque às vezes está me faltando alguma coisa material, aí eu sou carente nessa área, mas a carência ela vai abrangendo tanta coisa, né? Ela vai abrangendo na área sentimental, na área conjugal, na área de relacionamentos com aquela pessoa que muitas das vezes está bem pertinho de você mesmo, e você vai tendo esses tipos de carência, e essas carências que precisam ser supridas. Mas a carência em si, o que quer dizer carência? É a necessidade de alguma coisa básica, seja parcial ou total, de alguma forma nós sofremos de carência. E o Senhor, Ele sabe, conhece exatamente a minha história. As minhas carências não são as suas, nem as suas são as minhas, mas todos nós temos carências em várias áreas da nossa vida. E Mateus 11, 28, 29, o Senhor diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Puxa, puxa, como é bom ter o descanso na alma, né? E voltando lá para o assunto que eu estava falando sobre alimentação, eu vi algumas matérias sobre alimentação e vi algo interessantíssimo, né? A carência de vitaminas e minerais no nosso organismo. Todas as vezes que você às vezes muda a sua dieta para é, determinada situação em que você está com carência naquela vitamina ou em algum tipo de alguma coisa que está te faltando no teu organismo, todas as vezes você vai lá, faz o hemograma, não é isso? E aí o médico vai determinando, ó, você está com carência disso, 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 aí agora você vai ter que mudar a sua alimentação para isso, isso, isso. Mas a matéria falava algo muito mais interessante. Ela falava que
como o nosso organismo ele vai tendo as suas necessidades diárias para que você para que você venha suprir isso. Em alguns casos, não é só a alimentação que vai resolver o problema, às vezes vai ter que acontecer a suplementação. E aí eu fui vendo um vídeo de um, de outro, o senhor ele fala de forma tremenda, né, em situações completamente diferentes. Falei, poxa, eu vou aprender sobre isso, porque quem sabe eu não esteja com carência em alguma alimentação, em algum desses minerais. Mas a matéria falava principalmente sobre o magnésio. E aí eu fui ficando cada vez mais interessado sobre aquilo, magnésio, que mineral é esse? E aí uma das matérias dizia o seguinte, que muitas das vezes a gente até se alimenta bem, mas se não tiver o magnésio, não acontece o metabolismo no nosso organismo para que a determinada vitamina e aminoácidos façam o efeito necessário. Um corpo bem alimentado, um corpo saudável, ele fica mais resistente a certas situações de doenças, de dores, de enxaqueca. Você tem um sono melhor, você tem uma qualidade de vida menor. Mas aí a matéria falava sobre o magnésio, eu fiquei pensando, pô, magnésio, que coisa interessante, né? E ainda falava-se que quando você vai fazer, às vezes, certos exames, o magnésio ele não aparece no exame. O que acontece é o seguinte, você só consegue saber como é que você está na sua saúde por causa dos sintomas. Porque às vezes você pode fazer o exame lá e não vai acusar as taxas, talvez ele fique até em oculto. Mas o problema maior não é aquilo que está ali no sangue, é os seus sintomas. Eu falei, puxa vida, que coisa interessante, né? Às vezes um detalhe faz toda a diferença. A palavra de Deus ela vai nos ajudando e vai nos orientando, vai nos dando sabedoria, vai nos dando discernimento. E lendo e acompanhando várias e várias matérias, eu fiquei pensando assim, poxa, nós muitas das vezes lemos a palavra, nos alimentamos dela, mas também precisamos dos chamados dos minerais, que eu queria até colocar assim, os minerais. Quais seriam esses minerais que nos ajudam a alimentar o espírito? E detalhe, né? E esses minerais aí é uma coisa que você tem que ter tratamento direto com o médico dos médicos. E esses minerais, para que possa acontecer o metabolismo da palavra, para que você possa realmente ler ela, poder compreender e agora obedecer e agora entender que você vai ser transformado, nós vamos precisar de outros. Vamos colocar assim dos minerais. E qual seriam esses minerais? Seria o ânimo, a fé, a coragem, sabedoria e discernimento. Porque se você talvez lê, você pode ficar cheio, mas se não tiver essas essas questões aqui que eu estou falando sobre ânimo, fé, coragem, sabedoria, discernimento, não metaboliza. Você pode ser um grande conhecedor, só você só não vai entender o poder da palavra, porque ela não metabolizou no teu espírito. E se não metabolizou, de qualquer forma você ainda vai ser aquele crente, o chamado crente fraco. Como Paulo fala assim, que há muitos fracos na fé, aí a gente às vezes fica pensando, pô, como assim seria um fraco na fé? Porque, querido, às vezes falta alguma coisa para poder acontecer essa metabolização da palavra no teu espírito, para que você possa suportar as tribulações do dia a dia. Porque o Senhor já vai dizendo lá em João 16:33, no mundo você vai ter aflições ou tribulações, dependendo da versão, mas tem de bom ânimo. Aí você vai falar assim, pô, vou lá comprar um ânimo lá na farmácia. Não, não vai funcionar assim. Não vai funcionar assim. Você tem que entender o seguinte: esse teu relacionamento com a palavra do Senhor é ela que vai estar suprindo as suas necessidades mais íntimas. Porque senão, querido, porque para suportar o nosso dia a dia, eu trabalho diretamente com o público. Então, tem pessoas e mais pessoas que a gente atende lá. Vai ter gente que já venha bem alimentado, suplementado, que você consegue ter um excelente relacionamento. E tem gente, às vezes, que já vem tão problemática, que se você não tiver suprido em você mesmo, aquela pessoa te suga aquilo que você tem. E isso eu quero dizer que acontece, no caso, no meu trabalho, mas às vezes acontece também embaixo lá do teu próprio teto. Pessoas às vezes estão à sua volta e você tem que ter um tipo de força espiritual tão grande, porque senão você vai desistindo, aquilo vai sugando a sua fé a ponto de você desanimar na caminhada, querido.
Mas nessa manhã o Senhor quer dizer o seguinte: vamos buscar esses suplementos que é Ele mesmo que nos concede, através do poder da palavra. O Senhor Jesus, em alguns casos, né, que ele encontrou alguns homens e perguntou: o que queres que eu te faça? Quando ele falou isso lá para aquele cego, o cego já podia ter falado assim: Senhor, eu quero enxergar. Mas se o cego também falasse assim: Senhor, eu quero restaurar o meu relacionamento com a minha família, o Senhor estava ali para perguntar exatamente isso: o que queres que eu te faça? E Timeu, Bartimeu, né, no caso, ele vai e fala assim: eu quero voltar a enxergar. Mas e também quando ele teve lá com aquele homem no tanque de Betesda, perguntou a mesma coisa. E o homem, primeiro, em vez de falar o que queria, não, você vê como é que o homem já sofria de carência. Primeiro, ele vai colocando culpa nos outros por uma necessidade dele. Porque aquele homem sofria também de carências, querido. Às vezes, o Senhor, ele vai chegar à nossa frente e perguntar: o que queres que eu te faça hoje? Você vai ter que falar assim: Senhor, que o Senhor supra as minhas carências que nem eu mesmo conheço. E o Senhor, ele há de ouvir e há de atender, porque a palavra de Deus vai dizendo o seguinte, né? Algo que nos aproxima muito do Senhor. É que o Senhor, ele não resiste a um espírito contrito, um coração quebrantado. Aí o tratamento é muito mais fácil, muito mais rápido. Às vezes você fica se perguntando assim: poxa, mas por que fulano até hoje ainda não mudou? Porque o Senhor, ele tem o jeito de tratar fulano, beltrano, cicrano. Não é do teu jeito, né? Da forma como você quer e da forma como você anseia. É da forma como ele vai fazer. E às vezes os cenários vão mudar, aquela pessoa que precisa de tratamento, que a gente vai passar por situações para que agora o tratamento do Senhor aconteça. Primeiro lá no espírito, para que possa agora manifestar no demais. E isso, infelizmente, não está no nosso controle, é no controle dele. E vendo tantas coisas, o Senhor vai ministrando no nosso coração. Eu vi uma frase em relação à carência que dizia assim, ó, e isso é algo muito importante. Todas as vezes que você fizer algo para se sentir um alguém, é nesse momento que a sua carência está indo na frente. Às vezes a gente tem esse probleminha, né? A gente tem problema de baixa estima, e é uma carência. E às vezes você quer fazer algo para chamar atenção, para se sentir um alguém. Querido, quando você está fazendo isso, você já não está fazendo isso pelo próximo. Você primeiro você está fazendo isso por você mesmo. Então, todas as vezes que você faz isso para se sentir um alguém, infelizmente, quem está indo na sua frente é a sua carência. Então, não faça isso. Faça para agradar o Senhor, faça sem receber nada em troca, como questões de expectativas. Puxa, eu fiz alguma coisa, fulano ainda nem reconheceu. Não vai funcionar dessa forma. Queridos, seja suprido nessa manhã pela palavra do Senhor, pelo ânimo, pela fé, pela coragem, por aquilo que está te faltando na sua vida. Somente o Senhor sonda e conhece. E vendo, né, essa questão da carência quando ela está indo na frente, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, vai dizendo assim: guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por ele. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Ou seja, todas as vezes que você faz alguma coisa pensando assim: estou agradando o Senhor, mas primeiro querendo que fulano, beltrano ali reconheça, não vai funcionar. É o Senhor que te vê em secreto e é Ele que vai te recompensar em secreto. Então, já vai já tirando isso de você mesmo. Poxa, eu preciso fazer para que os holofotes cheguem diante de mim, para que o meu vizinho me reconheça, o meu amigo de trabalho, da escola, seja lá que ambiente você tiver, querido, não faça para que você precise de reconhecimento, faça porque o Senhor que está vendo o que você está fazendo. E aí você vai ter esses tipos de discernimento como algo que está agora fazendo com que a palavra ela metabolize no teu espírito. E aí sim você vai estar sendo fortalecido. Tem um outro, vamos chamar assim, de um suplemento. Às vezes nós temos a alimentação, mas precisamos muitas das vezes do suplemento, aquilo que vai transcendendo mais ainda aquilo que a gente precisa.
E Efésios 4:29 diz assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, ou seja, com a carência daquele ambiente, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Efésios 4:29 diz assim. Então, cuidado até com aquilo que às vezes você vai falar. Não fala de qualquer maneira, não fale irado. Se você tiver o suplemento da sabedoria e do amor, queridos, agora você consegue edificar a vida mesmo que você esteja transtornado. Porque quando você está furioso e somente aqueles que estão à sua volta sabem exatamente quando você está furioso, você está querendo não apenas trazer palavras que sejam para edificação, mas você quer falar palavras que saem igual um tiro de escopeta, que possa fazer um efeito maior, mais abrangente, para que ninguém fuja, às vezes, desse teu momento de ira. Então, muito cuidado, peça ao Senhor sabedoria, peça a Ele discernimento. É difícil, às vezes, você tentar abençoar vidas quando você está irado. Eu hoje, nessa manhã, quando eu estava pensando nisso, eu estava me lembrando de uma situação que tinha acontecido lá na nossa oficina. Eu tinha entregue uma Kombi que já tinha chegado lá na oficina tão acabadinha. Eu falei assim, poxa, eu não vou pegar esse serviço não, porque essa Kombi está com uma aparência muito ruim, isso aí deve ter várias armadilhas. Queridos, quando a gente fala armadilhas, é às vezes quando você vai retirar uma peça, um motor, e às vezes você tem tanto fio, às vezes amarrado de qualquer maneira, preso de qualquer maneira, que ali a gente já chama de armadilha. E o cara insistiu tanto para fazer o serviço nesse carro, e o que me chamou a atenção, porque lá na frente dela, na parte dianteira, tinha bem um símbolo que dizia que aquele homem era alguém que servia na igreja. Aí eu falei assim, poxa vida, já que essa Kombi aí tá com essa suspeita de que serve na igreja, eu vou até fazer o serviço. E aí fiz, mas eu não sabia que o cara era tão reclamante, que o cara estava contando tantas tristezas. Se era verdade ou não era, eu não sei. Eu sei que depois do serviço feito, o rapaz ligou o carro, e aí, quando ele foi dar ré, a Kombi não saiu do lugar. Aí eu falei assim, ué, como assim? Ela andou, tipo assim, 50 centímetros e parou. Mas aí, quando eu fui deitar lá embaixo do carro, eu vi que há uma peça que pega na transmissão chamada homocinética tinha quebrado. Mas quando o cara entrou lá na oficina, eu já tinha falado para ele, rapaz, você vai precisar fazer urgentemente, assim que for possível, trocar essas homocinéticas aqui, porque senão isso aí vai te deixar na mão. Não, pode deixar assim que melhorar, eu vou fazer. E quando ele foi pegar o carro, a mocinete achou de quebrar exatamente dentro da oficina. E aí o cara falou assim, rapaz, mas e agora como é que eu vou fazer? Não estava assim, não. Eu falei, poxa, amigo, não estava assim, não, cara. Você pode deitar aqui embaixo? Olha como é que está o estado disso. Não estava assim, não? Claro que estava, sim, sim. Ele falou, pô, mas e agora? O dinheiro que eu ia te pagar, vou ter que comprar uma mocinete. Aí, querido, eu fui ficando mais chateado ainda. Aí que a gente começa a saber quando nós temos as nossas deficiências, né? De ânimo para poder suportar essas situações, de sabedoria, de domínio próprio. Aí eu fui, mas estava tão chateado, já era um sábado que eu não estava trabalhando, eu só tinha aberto a oficina para o cara pegar o carro. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, amigo, você vai lá comprar uma mocinete, eu vou lá em casa trocar de roupa, vou voltar aqui, vou trocar isso. E aí, irado, levantei aquela Kombi, mas com tanta raiva. E aí, quando eu deitei embaixo dela, que precisava tirar lá essa homocinética, eu fui olhar para debaixo do assoalho dela, e eu não sei se algumas pessoas aqui já tiveram a oportunidade de olhar por baixo de um carro, principalmente no caso da Kombi, o assoalho dela é muito extenso, e nesse assoalho dela tem duas vigas, que seria a longarina, e nessas vigas, lateralmente assim, tem bem umas travessas. E olhando para aquilo lá, estou eu lá tirando brabo, cuspindo marimbondo. Fala que eu não estava carente, não, porque naquele dia eu estava carente de domínio próprio. Estava muito chateado mesmo, mas olhando para aquilo lá, o Espírito de Deus veio falar no meu coração assim. Aí eu olhei e vi algumas travessas podres e outras inteiras. Voltei de novo para lá, estou olhando. Daqui a pouco eu olho de novo lá para aquilo e aí o Senhor vai falando comigo no momento de ira. Olha, é terrível, porque aí o Senhor te quebranta nesse momento. E quando eu estava olhando para aquilo ali,
o que estava o Senhor falando no meu espírito, assim somos nós. A nossa estrutura emocional tem os principais, mas tem essas travessas. E a travessa lá, algumas travessas dessa Kombi lá, estavam podres, outras inteiras. E o que o Senhor estava falando no meu coração, assim também somos nós. Tem algumas áreas da nossa vida que já não está mais suportando, porque o assoalho ali era justamente o que apoia o peso. E essa Kombi era justamente usada para uma obra mesmo, que depois até o rapaz estava me falando comigo. Mas eu comecei a entender o seguinte, que eu preciso, às vezes, fazer reparos naquilo que já está apodrecido. Porque com o tempo, quando você começa a carregar muitas pessoas no seu convívio, queridos, algumas áreas, às vezes, algumas estruturas suas, elas vão se desgastando e vão apodrecendo. Paciência, tolerância, compreensão. E eu olhava para aquilo lá e falei assim, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, não é possível estar olhando aqui irado e o Senhor está falando comigo sobre isso. E aí, queridos, foi uma ministração que o Senhor falou no meu espírito, a ponto de eu sair debaixo daquele carro ali, quando o cara trouxe a peça, eu troquei a peça, e ele falou assim, e aí, quanto é esse serviço aí a mais, cara? Eu falei assim, nada. Eu falei para ele, rapaz, o aprendizado que eu tive aqui embaixo, eu não tem preço. Eu não vou te cobrar nada. Não, sério mesmo, não, calma aí, eu não tenho agora, mas vou ter depois. Eu falei, não, 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 amigo, tá aqui. Entreguei o carro, ele foi embora. Graças a Deus, não quebrou mais nenhuma depois. E ele pôde ir embora, mas o que eu queria estar trazendo é o seguinte: às vezes nós precisamos de algumas coisas que não só nos alimente, mas que nos suplemente. Eu não sei se a sua paciência hoje, como é que está a sua confiança, como está o seu ânimo, como está a sua coragem, mas tem coisas, querido, não é somente alimentação parcial, não. Precisa, às vezes, de suplemento. E, às vezes, as experiências, a sua vida, a sua volta, é que vão fazendo com que esses suplementos venham a acontecer. Porque senão você realmente chuta o balde. E tem coisas, às vezes, que você fica pensando assim, poxa, eu precisava suprir essa área da minha vida. Queridos, vai ter que pedir ao Senhor entendimento e discernimento. Às vezes você também tem tanta sabedoria, você já tem tanta coisa à sua volta, mas às vezes te falta algo chamado coragem. E aí eu queria chamar a coragem como se fosse esse mineral para poder fazer com que a palavra ela metabolize no teu espírito. E, às vezes, essa questão da coragem, queridos, é coragem para que você possa falar com autoridade sobre a vida de alguém. E Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 11, vai dizendo assim, ó, toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Ou seja, você pode entender o seguinte, que quando você tiver coragem, às vezes, para falar aquilo que é necessário, ela vai frustrar pessoas. Mas se você não tiver coragem, queridos, a situação ainda vai continuar acontecendo dentro do teu próprio ambiente, à sua volta. Então, peça ao Senhor coragem. E entenda que você vai disciplinar, vai gerar primeiro esse tipo de frustração. A palavra vai dizendo assim, ó, mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Tem quantas e quantas pessoas, às vezes, aqui tem tanta sabedoria, né? Conhece versículos já de cabeça, já passaram por tantas e tantas situações, mas às vezes falta coragem para poder falar a verdade, falar para que pessoas à sua volta sejam edificadas e que venha trazer paz, queridos. Então, não, não desperdice o momento, não fique prolongando por tanto tempo. Peça ao Senhor o momento certo, peça ao Senhor para que Ele abra a oportunidade, você use de coragem, porque às vezes você tem tanta coisa, mas não tem coragem. Às vezes você dá tantos conselhos para tantas pessoas, mas não tem coragem de tratar da forma como deve ter com aquela pessoa à sua volta, bem perto de você mesmo. Ah, Rogério, mas vai ferir, queridos, aqui vai estar dizendo, vai estar trazendo frustração, mas depois o próprio Espírito também vai falar naquela pessoa com quem você está chamando atenção, com quem você está disciplinando, você só não pode é perder o momento. Você só não pode deixar para lá, para lá, para lá, porque um dia o tempo vai perguntar para você por que você não fez lá atrás. E aí, às vezes, pode ser tarde demais. E para finalizar aqui, nós precisamos desse mineral que muitas das vezes precisa ser suplementado, chamado fé. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, diz assim, ó, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos
e a prova daquilo que não podemos ver. Ou seja, queridos, a fé, ela é isso mesmo. É você ter certeza do que aquilo que você está tanto desejando, que tem tanto lutado por tanto tempo, vai estar chegando. Mesmo que você não veja, vai estar chegando. Peça fé ao Senhor. Você vê que os discípulos, em alguns momentos, eles também pediram ao Senhor, Senhor, aumenta a nossa fé. E era questão de relacionamento. Então, queridos, peça fé ao Senhor, esse suplemento para que possa metabolizar a palavra, e aí você realmente seja mais forte. Eu sei que às vezes é muito difícil, mas essa questão da sabedoria é algo interessantíssimo, né? Provérbios 19:11 diz assim: ó, sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem ofende. Ou seja, é, você às vezes vai tratar de certos assuntos, vai acontecer reações adversas, você vai ser talvez ferido, mas se você tiver alimentado e suplementado, lembra que agora seu organismo, seu espírito está forte, aí fica mais fácil. E ainda você consegue ser generoso mesmo com quem te ofende. Isso, queridos, é só para pessoas que estão suplementadas, estão muito fortes mesmo, não perderam o ânimo, não desanimaram na fé e são abençoadores para aqueles à sua volta. Eu, desde já estou encerrando. Minha amada já está aqui. Eu queria somente orar mais uma vez, agradecendo aqui essa oportunidade de vocês estarem dando, né, essa, esse tempo precioso. Poderia estar fazendo tantas coisas, mas que o Senhor nessa manhã tenha falado ao meu espírito e ao seu espírito. Queridos, muitas das vezes não é só o alimento, às vezes vai precisar do suplemento. E você coloca diante do Senhor o que está precisando para que a palavra metabolize no teu espírito, você saia mais forte, seja mais forte, porque no mundo teremos aflições. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela vida de cada um, Senhor, que aqui esteve. Também, Senhor, por aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa falar com profundidade a cada um de nós, Senhor, que possamos reconhecer, Pai, as nossas fraquezas e colocar diante de Ti, Senhor, e que o Senhor venha, Pai, nos suprir em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, porque o Senhor conhece a situação e a história de cada um. O Senhor conhece, Senhor, as nossas necessidades e prioridades. Por isso, nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo aquilo que nos aflige. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças e paz a todos. Amém. Meu Deus.